Hebreus, capítulo 11, versículo 32 ao versículo 40, nos diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo deserto e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de meditar na Tua palavra, de ouvirmos, Senhor, a Tua voz, a Tua orientação, Senhor. Nossa oração mais uma vez é essa, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez, que o Senhor venha falar de maneira sobrenatural, que o Senhor venha revelar o Teu querer e o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas. Senhor, fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa parte de Hebreus capítulo 11 é mais conhecida a primeira parte do capítulo, né, que ali é chamada Galeria dos Heróis da Fé. E ali vem falando de vários personagens da palavra aí, e por que eles são considerados aí os heróis da fé, e detalhando um pouquinho daquilo que eles fizeram e por que eles têm esse título sobre a vida deles, né? E aí quando chega no final aí, nós temos essa passagem que a gente acabou de ler, e no finalzinho ele fala: todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Todos eles têm bom testemunho, tanto é que estão não só na Bíblia, no momento em que se conta a sua própria história, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, mas também no Novo Testamento, em Hebreus, o autor de Hebreus vai e faz uma lista do que seriam os heróis da fé, do que seriam aqueles reconhecidos notadamente pela sua fé, pelo seu bom testemunho. Mas aqui diz que, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. E aí a gente já começa a perceber que a nossa vinculação de fé, bênção, recebimento de promessa, essas coisas não são ligadas, elas são ligadas, é óbvio, mas elas não são ligadas diretamente da maneira que a gente muitas das vezes pensa como deve ser ligado, como se fosse algo de relação direta daquilo que é exercício de fé, daquilo que é receber bênção, daquilo que é convencimento de Deus, daquilo que é realmente ter uma vida de fé e conseguir ter uma vida que realmente a gente possa também dar esse bom testemunho. E nos últimos dias, nos últimos meses, uma das coisas que eu mais escuto, uma das principais perguntas que eu tenho recebido é como conciliar a fé, manter a fé nesse contexto de luto, nesse contexto de sofrimento, nesse contexto que tem passado eu e minha família, a igreja também. Como conciliar essas coisas. E a resposta que eu posso dar é de que a gente precisa ter clareza, e uma clareza muito grande sobre aquilo que a gente crê. E aí vem a importância da teologia, a importância do estudo. Eu não estou falando aqui de dogmas, não, do estudo da palavra, do entendimento da palavra como um todo, do estudo não só daquilo que a gente quer ouvir, gosta de ouvir, mas principalmente daquilo que a gente ouve não com tanta facilidade e precisa crer mesmo assim, mas a gente precisa ter clareza naquilo que a gente crê e a gente precisa ter clareza no que realmente é a fé. Essa clareza de entendimento da palavra, clareza de entendimento do que de fato é fé, é muito importante para que a gente possa realmente manter a fé. Como manter algo que a gente sequer sabe ao certo o que é? Como se manter dentro de uma linha, de um caminho, dentro da presença de Deus, se a gente não consegue ainda também estabelecer de fato o entendimento claro, né, na nossa mente, no nosso coração, do que realmente é
fé. E isso parece, falando assim, muito fácil. Ó. Só ter clareza, então, é fácil, mas na verdade não é. A gente precisa, então, entender aquilo que está na chamada aí do culto de hoje, que não se trata de receber bênçãos. Durante muito tempo, e ainda escuto essa vinculação de fé e receber bênção. De fé e oração de fé, e oração forte, e oração que move a mão de Deus, e oração, e essa vinculação de fé e receber bênção, essa medição daquele que tem fé, é aquele que ora e as coisas acontecem, né? E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram algo nesse sentido, né? Fulano tem muita fé. Quando ele ora, as coisas acontecem. Quando ele ora, Deus obedece. Quando ele ora, e essa vinculação é muito comum da gente encontrar. Mas se a sua fé é condicionada a receber sempre um sim de Deus, você já começa a ter vários problemas deste como manter a minha fé em momentos de tribulação, em momentos de dor, em momentos de tristeza. Porque se você vincula sempre você orar e receber um sim como se isso fosse a fé, você vai ter problema, com certeza. Se você aprendeu que basta, então, você tomar posse da sua bênção, como se, e isso é largamente pregado por aí, olha, Deus já derramou as bênçãos, agora compete a nós, basta nós simplesmente tomarmos posse da nossa bênção. Basta você simplesmente determinar com fé que as coisas acontecem. Se você crê assim, você tem um problema sério de se manter com fé, se manter na presença. Por quê? Porque no mundo tereis aflições. Porque a própria palavra, o próprio Jesus Cristo disse, se eu, mestre, fui perseguido, vocês também o serão. Eles não te amarão, o mundo não te amará. Então, se a gente vai ter problemas, perseguições, tribulações, se o sol e a chuva vêm para todos, se todos teremos essas situações, como manter então a fé que é baseada sempre no sim de Deus, que é baseada em receber bênção, que é baseada em que o meu ato simplesmente de tomar posse de bênção, determinar a bênção, é aquilo que resolve. Como que eu vou manter essa fé? Para mim, isso é impossível. E aí, agora, eu sempre me recordo da pequena porção da pregação do pastor José Carlos, que ele disse, em momentos como este de pandemia, a nossa teologia é colocada à prova. A nossa teologia, a nossa fé, aquilo que a gente crê é colocado à prova. Porque se eu creio, então, que é só tomar posse, se eu creio então que é só exercitar essa fé, se eu creio então que é só determinar com fé, se eu creio que a minha oração com fé, ela vai fazer, ela vai acontecer, se eu crer dessa maneira, como fica a minha fé quando eu passo por momentos como este que eu estou passando? E aliás, eu acho um tratamento desumano você dizer a alguém, porque quando você diz que basta ela exercitar e tomar posse, quando você vincula a existência da fé ao receber a bênção, quando você faz isso, automaticamente, quando a pessoa não recebe aquilo que ela está esperando, aquilo que ela tem orado, isso significa que ela não recebeu porque ela não tem fé. Então, além de passar pelo problema, além de passar pela tribulação, pela dor, pela perda, por tudo que ela pode passar, ela ainda tem que ser culpada por isso. É essa vinculação que é feita, que eu não consigo admitir e não encontro na palavra, nas escrituras, nada que sustente isso. Além de passar pelo problema, ainda ser culpado por isso, como se a vontade e soberania de Deus não estivesse em local nenhum, onde no final das contas, o que depende, o que determina aquilo que a gente vai passar ou não, aquilo que a gente vai alcançar ou não, se seremos curados ou não, se seremos bem-sucedidos ou não, se isso dependesse apenas daquilo do meu desejo, da minha fé, então a culpa é minha por não receber tudo isso. Então, além de passar, além de não ter, além de não receber, além de ter a enfermidade, ainda assim, ainda serei o culpado de tudo isso. E eu ouvi tanta coisa nesses meses, já tinha ouvido muita coisa durante a vida e principalmente a pastora Aline ouviu também, porque teve enfermidade anos tratando e quem conhece mais de perto sabe que não tinha cura e a gente ouviu tanta coisa e a gente ficava, às vezes, conversando assim, e nesse contexto agora, eu fico pensando, vocês acham mesmo que eu não acreditava que Deus podia curá-la? Você acha que eu não acreditava nisso? Porque às vezes a pessoa pode vincular a fé nisso. Ah, ele não crê, ele não tem fé, ele não acredita que Deus pode curar. Acha mesmo que
que a família, que os amigos, que os irmãos, você acha que não tinha fé? Acha que não acreditava? Vocês acham que eu não desejei de toda a minha alma? Você acha que eu desejei alguma outra coisa? Ou a família, ou os amigos? Vocês acham que nas minhas orações eu não supliquei com todas as minhas forças? Todos os dias, noites perdidas de sono. Então olhar para isso e ainda falar assim, então será que me faltou fé? O que aconteceu então foi decorrência da minha falta de fé. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar uma fé dessa maneira, que só leva para distanciamento de Deus, porque quando os problemas chegarem, essa fé que não existe, essa fé que é fictícia, essa fé vai levar a gente simplesmente a fugir e se distanciar, porque a gente se baseia numa promessa que não foi Deus que deu. A gente se baseia numa promessa de pessoas que ao ministrar, que ao pregar o evangelho distorcido nos deu. E nós precisamos entender e ter uma clareza do que realmente é fé. Querem ver na palavra? Vocês acreditam que Paulo ou Jesus não tinham fé? 2 Coríntios 12, 7 e 9 nos diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo, acredita que Paulo, porque ele orou e clamou por 3 vezes, e a resposta de Deus para ele nas 3 vezes foi: não. Não vou tirar o espinho da sua carne. Não, porque a minha graça te basta. Vocês acham então que Paulo não tinha fé? Ele não desejava o suficiente. Ele não cria suficiente que Deus poderia tirar o espinho da sua carne. A fé de Paulo não estava no poder de convencer a Deus em atender a sua oração. Entenda isso de uma vez por todas. Fé não é aquilo que move a mão de Deus em nosso favor. Não é isso. Fé não é algo que nós temos um poder dentro de nós em que nós podemos convencer a Deus a fazer coisas que inclusive não estão na vontade dele. Isso não é fé. Se você tiver alicerçado numa fé desta maneira, essa fé uma hora vai morrer. Essa fé uma hora vai acabar. Porque quando os problemas realmente chegarem, ela não consegue se sustentar. A fé de Paulo não estava em convencer a Deus em tirar o seu espinho na carne. A fé de Paulo estava em declarar o que ele declarou. Depois de ouvir a minha graça te basta, ele disse: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A fé de Paulo está nessa frase. Em falar: sim, eu aceito, Senhor. Não vai tirar o espinho? Então eu clamei por 3 vezes, não haverá uma 4ª vez. Não orarei mais para que retire o espinho de mim. Mas eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. A fé de Paulo, a fé extraordinária de Paulo, de um homem tremendamente usado por Deus, está nesta frase. A fé de Paulo estava alicerçada na palavra de Jesus Cristo, na palavra que Deus deu para ele. A fé de Paulo estava alicerçada em ouvir e crer, em guardar no seu coração, quando o próprio Deus diz a ele: a minha graça é suficiente para você. 2 semanas atrás eu pregava e falei também sobre esse texto. A minha graça te basta. E a gente precisa entender isso de uma maneira muito forte e muito clara. A minha graça te basta. Eu não preciso fazer mais nada por você. Eu não preciso derramar mais nenhuma bênção sobre a sua vida. Eu não preciso atender mais nenhuma oração sua sequer. A minha graça expressa na cruz do Calvário, onde eu coloquei o meu Filho amado para morrer por você, é suficiente. Essa bênção dada lá na cruz, por Cristo Jesus, para nos dar salvação e a vida eterna, é suficiente. E a nossa fé tem que estar alicerçada nisso. E não nas orações que serão respondidas. Não nas orações que serão sim, 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 bênção e bênção e bênção. Isso não é medição. Isso não é suficiente para poder avaliar a tua fé. Não é. A tua fé é avaliada na graça. Em você realmente viver como se a graça de Deus te bastasse. Como mesmo ouvindo não,
mesmo sentindo dor, mesmo sofrendo, e a resposta mesmo assim vir e falar não. Você conseguir olhar para Deus e falar assim, amém, Senhor, a tua graça me basta. A salvação em Cristo Jesus, que foi dado pela graça, porque eu não mereço, me basta. Aí a sua fé começa a se alicerçar naquilo que realmente deve ser alicerçado. Mas quando a gente pega as coisas que a gente ouve nos dias de hoje, a gente chega então ao entendimento que Paulo não tinha fé, ou que Jesus não tinha fé. Ó Mateus 26, 38 ao 39. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus orou ao Pai e a resposta foi não. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, orou ao Pai e a resposta que ele recebeu foi não. E nós não queremos ouvir não. Nós queremos e entendemos que a nossa fé tem que ser capaz de fazer com que todo não vire sim. Com que toda porta se abra. É tão lindo falar isso. É tão bonito. Nos dá autoestima. Nos enche o nosso ego. Então saímos dos cultos, das pregações, achando que podemos e vamos fazer. Mas alicerçado numa fé que não existe. É irreal. É nuvem sem água. Não serve para nada. Não tem substância, não tem consistência. E a nossa fé precisa ter consistência. A fé de Jesus não estava em convencer o Pai para que ele não tomasse o cálice. Não é isso que mensura a fé de Jesus. A fé de Jesus estava em obedecer ao Pai e cumprir a vontade do Pai. Se for possível, afasta de mim, mais que seja feita a sua vontade. Se falou a Paulo, a minha graça te basta, falou aqui pelo próprio Jesus, a minha vontade te basta. Depois o próprio Paulo diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa fé tem que estar alicerçada nessas coisas. Se a gente fosse avaliar a conduta de Paulo e Jesus nos dias de hoje, a gente ia falar que, se tivessem os dois orado com fé. Se fosse eu e você lá no Getsemane, orando ao Pai, com a fé que nós temos. Então o Pai ia mandar um anjo, ou o próprio Pai apareceria a Cristo e falar assim, não, meu filho, não precisa tomar o cálice, não. Se eles tivessem orado com fé, se Paulo tivesse tomado posse da sua bênção, aquele espinho da carne seria retirado, mesmo contra a vontade de Deus, talvez. Essa é a ideia de fé. Se eles tivessem determinado, se eles tivessem tomado posse da sua bênção. Irmãos, a questão é que nós, muitas das vezes, não sabemos nem distinguir o que é bênção e o que é maldição. E a gente quer tomar posse da bênção, que a gente sequer sabe o que é. A gente não sabe distinguir, na maioria das vezes. A gente sabe ter entendimento do que nós acreditamos ser bom ou ruim para nós. Atende ou não atende o meu desejo, a minha vontade. Mas saber o que é bênção, principalmente quando passa por problema, quando está no meio do furacão, saber o que é bênção, saber o que realmente é maldição. Então a gente começa a fazer o que Pedro fez. Lembra que Pedro repreendeu Jesus? E Jesus falou, aparta de mim, Satanás. Quando a gente vai e repreende algo da parte de Deus, entendendo que não é da parte dele, nós estamos repreendendo o próprio Cristo. Quando nós amarramos aquilo que é vontade de Deus para nós, nós estamos repreendendo o próprio Cristo, fazendo aquilo que Pedro fez. E a resposta de Deus continua sendo a mesma. Afasta de mim, Satanás. Afasta de mim você que não quer cumprir a minha vontade que é boa, perfeita e agradável. Então a nossa fé precisa estar alicerçada nessas duas coisas. A minha graça te basta e a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você conseguir alicerçar a sua fé sobre essas coisas, ela terá muito mais substância, muito mais firmeza, muito mais alicerce para poder realmente você exercer e não perder a fé por causa de circunstâncias.
e realmente passar por situações e mesmo assim manter a fé. Mesmo assim continuar a caminhar, mesmo assim continuar na direção de Deus. E aí você pode estar perguntando, e o título que nós temos lá é esse, e as bênçãos? Porque a Bíblia ela fala de várias pessoas abençoadas. E eu também quero bênção, quem não quer? Eu também quero ser abençoado. A discussão não é se você quer, ou se é bom ser abençoado, ou se Deus abençoa ou não, por favor. Não vai entender, não, o pastor Joel disse que Deus não abençoa. Abençoa. E como abençoa? A questão que se discutir é entender que a fé não está condicionada às bênçãos. Não está condicionada. Não é porque não tem bênção que não tem fé. E não é porque não tem fé que não tem bênção. Podem ter bênçãos derramadas da parte de Deus, mesmo sem a fé. Porque Ele faz o que bem quer. E pode ter muita fé, e mesmo assim a bênção não chegar, porque não era da vontade de Deus. Então a discussão é que não há esse condicionamento. A questão é entender que mesmo que as bênçãos que nós recebemos, não se trata de nós. Mas como assim? Mesmo as bênçãos que nós recebemos, não se trata de nós. Não é a questão de merecimento. Não é questão de que porque a gente orou assim ou daquela outra maneira, ou qualquer outro tipo de ensinamento, ou se a gente deu 13 voltas sobre alguma coisa, ou se a gente subiu o monte, ou se a gente desceu o monte. A questão da bênção não se trata de nós. E eu trouxe alguns exemplos da Bíblia para a gente falar justamente sobre isso. Do porquê da bênção, de que ela não se trata de nós. Olha Abraão. Todos nós sabemos o quanto Abraão foi abençoado por Deus. Quem já leu ali Gênesis e acompanhou desde o começo como foi a história de Abraão, sabe as experiências extraordinárias que Abraão viveu. E viveu diretamente com Deus, as experiências espirituais que ele teve. Mas qual que era a promessa de Deus para Abraão? E aqui eu digo a promessa. Que alguns podem falar assim, você lê Hebreus 11 lá no começo, e lá eu percebi que falou que algumas daquelas pessoas alcançaram as promessas. E existem as promessas que Deus derrama sobre as nossas vidas e coloca sobre as nossas vidas durante o percurso, e existe uma promessa, a promessa. São coisas diferentes. Abraão, por exemplo, recebeu a promessa que mesmo na sua velhice, ele teria um filho, e teve. E Isaac nasceu. Mesmo na incredulidade de Sara, mesmo Sara rindo, Deus cumpriu esta promessa. Mas a promessa que estava sobre a vida de Abraão era essa. Lá no capítulo 12 de Gênesis 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A promessa de Deus para ele era essa. Farei de ti uma grande nação. E tu serás uma bênção. E todos os povos da terra serão abençoados por causa de você. Farei de ti uma grande nação. Algumas promessas da vida de Abraão foram se cumprindo, mas a promessa que ele recebeu, essa aí se enquadra lá no final de Hebreus capítulo 11. Morreram sem receber aquilo que havia sido prometido. Porque por mais que Abraão teve filhos, e alguns filhos, teve filho não só com Sara, mas com Agar, com outra mulher também, e teve vários filhos, a sua descendência dentro da sua vida, não dá para dizer que era uma nação. Para você ter uma ideia, quando José foi governador do Egito, quando Jacó, Israel, pegou seus filhos e pegou todo o povo de Israel, o que seria ali o início da nação, e foi para o Egito, a Bíblia nos conta exatamente quantas pessoas eram 70 pessoas. Nós temos famílias hoje aqui em Cuiabá que são maiores do que essa família de Israel. Não dá para dizer que isso era uma nação. Então Abraão morreu sem que a promessa sobre a vida dele se cumprisse. Não havia se cumprido. Então ele se enquadra muito mais nisso. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido.
A fé de Abraão não estava em receber a promessa de Deus. Nós estamos falando do pai da fé. A fé dele não estava em receber a promessa. A fé dele estava em obedecer e crer na promessa, independente de qualquer coisa. Sai da tua terra, ele saiu. Você terá um filho, terei. Faça, faço. Sacrifique teu filho, que era o filho da promessa, e ele iria sacrificar. A fé de Abraão era medida nisso, em crer na promessa, independente de qualquer coisa, em crer no Deus da promessa e obedecer. Aí que estava a fé de Abraão. Em Hebreus 11, no versículo 8, um pouco atrás daquilo que a gente leu, até o 16, diz essa parte de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Promessas e promessa. Abraão não recebeu a promessa. E nós também, para recebermos a promessa, também teremos que morrer. Enquanto isso, a gente tem que se preocupar e glorificar a Deus e manter a nossa fé nessa promessa. Então, e não em bênçãos. Então não se tratava de Abraão. Não se tratava dele. Ah, mas ele recebeu muitas bênçãos. Por que ele recebeu? Se tratava de um povo que surgiria através da vida de Abraão. Farei de ti uma grande nação. E antes de chegar na promessa espiritual da grande nação, que nós também nos enquadramos, a grande nação, a igreja de Cristo, antes de chegar nisso, voltando ainda um pouco, a grande nação Israel, farei de ti uma grande nação. Se tratava de Israel, não se tratava de Abraão. Se tratava da nação que geraria Jesus Cristo. E aí a gente começa a falar, eu vou repetir hoje algumas vezes, se tratava de Jesus Cristo, se tratava do plano de salvação. Nós temos uma tendência a manter o nosso foco, os nossos olhos, olhar só para as bênçãos e não para o plano, e não para o propósito. Nós estamos preocupados em receber, como se Deus não tivesse plano e propósito em todas as coisas. Ah, eu quero ser abençoado nesta coisa. Qual é o propósito disso? É só satisfazer a tua carne? É só alegrar você por alguns instantes, porque daqui a pouco, quando você se acostumar com essa bênção que você recebeu, você vai querer outra. E aí você vai receber mais uma bênção para quê? Qual o propósito? Não se trata de nós, não se tratava de Abraão. Ele era instrumento, ele era ferramenta. As bênçãos que ele recebeu não se tratava dele, se tratava de Jesus Cristo, se tratava de um plano de salvação que nos alcançou até nos dias de hoje. Isso se tratava. José, esse sim foi abençoado. Quem conhece a história de José sabe que ele foi liberto das mãos dos irmãos dele, que queriam matá-lo. Ele foi liberto da mão do Potifar, ele foi liberto da prisão, e ele ainda chegou a ser governador do Egito. Aí nós gostamos dessa história. Nossa, que bênção, governador. Ele chegou a governador do Egito. De alguém renegado pelos próprios irmãos, ele então chegou e foi preso, e a gente gosta disso.
E então ele se tornou governador. Eu quero ser assim, abençoado por Deus. Se tentam me derrubar, Deus me levanta, Deus me coloca, Deus me honra e Deus faz, porque eu quero ser governador também. E a nossa visão de relação, fé e bênção acaba morrendo desta maneira. E a pergunta a se fazer aqui não é nem se você está disposto a passar pelo que José passou para ser governador. Lançado no buraco pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso injustamente, para então Deus usá-lo para revelar um sonho. É aí então ele ser governador do Egito. A pergunta não é essa, se você está disposto. A pergunta é se o objetivo de Deus, se o principal objetivo de Deus era simplesmente destacar José. Era transformar José em alguém de destaque na sociedade. Para que ele fosse honrado, porque ele era cabeça, não era cauda, porque ele era filho de Deus, como alguns hoje acreditam que deve ser. As bênçãos devem ser derramadas sobre nós, porque nós somos um outro tipo de pessoas, somos filhos de Deus, então nós temos que receber bênção sobre bênção, e temos que ser destaque sobre todos. Não se trata de nós e não se tratava de José. Não se tratava de José. José era instrumento nas mãos de Deus. E o instrumento, ele precisa ser preparado. O instrumento precisa ser afiado. O instrumento precisa sofrer sua manutenção. A ferramenta precisa ser cuidada. As bênçãos são isso. Quando somos abençoados, nós que somos ferramenta, instrumento nas mãos de Deus, nós somos preparados. Nós estamos sendo preparados. E nós não somos preparados para ficarmos simplesmente como uma ferramenta bonita e bem apresentada. Nós somos preparados porque existe um propósito. E José, ao salvar a sua família, porque se ele não fosse governador, ele não salvaria a sua família. Ele não salvaria o povo de Israel, que morreria de fome no deserto. E se o povo de Israel morresse de fome no deserto, como ficaria a descendência? Como que ficaria a descendência de um dos filhos de Jacó, de Israel, chamado Judá, da qual surgiu Jesus Cristo? Não se tratava de José, se tratava de Jesus Cristo, se tratava do plano de salvação, mais uma vez. José era só instrumento. Esther, a rainha Esther. E aí, mais uma vez, a gente gosta demais dessas histórias. Nossa, que bênção! Ela era rainha. Ela saiu de uma situação humilde, ela saiu de uma situação de opressão, e ela chegou a ser... A gente gosta dessas. Mas não se tratava de Esther. Não se trata de nós. Olha o que diz lá em Esther, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 14. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Não se tratava de Esther. Essa parte do texto ela deixa muito claro. Não se trata nem de Esther, nem de José, nem de Abraão, e muito menos de nós. Esther vacilou, Esther se preocupou, Esther temeu pela própria vida. Esther deixou claro, olha, se eu me apresentar ao rei sem ele ter me chamado, eu vou morrer. Esther estava temendo, Esther estava preocupada, então a resposta de Mardoqueu foi essa: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Deus vai levantar outra pessoa. Se não é você, Deus faz de outra rainha. Deus faz de outro rei. Deus faz de outro, levanta outro e outro e outro. Não se trata de você, Esther. Não se trata de nós.
Deus vai levantar outra pessoa. Por quê? Porque o propósito, o plano dele não é te fazer rainha, não é te fazer esplendorosa, não é te fazer estar sobre as alturas da sociedade, não é este o propósito. As bênçãos que Deus está derramando sobre a sua vida ao ponto de te fazer rainha, mesmo da tua origem, é simplesmente para que o povo judeu seja salvo. Porque o povo judeu seria extinto. Então, mais uma vez, a ação de Deus foi para preservar o povo judeu, de onde surgiria Jesus Cristo. Mais uma vez, o propósito era o plano de salvação para a humanidade. Não se tratava de Esther. Nenhuma bênção que ela recebeu tratava dela. Tudo tratava de um plano, de um propósito maior. E não se trata de nós também. Davi, o rei Davi, quantas bênçãos Davi recebeu? Sim, foi perseguido, sim, passou por muita coisa, mas também recebeu muitas bênçãos. Escolhido por Deus e foi rei. Foi rei de Israel. Mas não se tratava de Davi. Lá em 2 Samuel 7,16 diz assim: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. A promessa que era de que o trono não sairia da descendência de Davi. E aí, se você olhar hoje, então, quem é o rei de Israel? Não tem, né? Quanto tempo Israel ficou até mesmo sem ter o seu local, a sua soberania? Então a palavra de Deus, quando diz que o trono não seria para sempre a família de Davi, então não se cumpriu? Claro que se cumpriu. Porque a descendência de Davi tem Jesus Cristo. Ele é o último da descendência ao assentar no trono. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não se tratava de Davi, se tratava da raiz de Davi, do leão de Judá. Se tratava de Jesus Cristo, se tratava, mais uma vez, do plano de salvação. Percebe que mesmo as histórias que nós cansamos de repetir, que nós cansamos de apresentar, que nós gostamos de ouvir, histórias de superação, história de bênção, história disso ou daquilo, dos nossos sonhos, de como nós queremos ser tratados assim também, como nós queremos ser abençoados e abençoados e abençoados. Percebe que nunca se trata daquela pessoa. Se trata de um plano maior, se trata da vontade de Deus, se trata de um propósito maior. Então, por que hoje a gente quer simplesmente ter uma fé medida pela bênção? Então, por que hoje nós queremos condicionar essa situação se a fé não tem relação com bênçãos? Não tem. Se você continuar mantendo a relação direta, fé e bênção, você não vai manter a sua fé. Porque você não vai viver numa situação de plenitude de bênção sobre a sua vida, pelo menos na nossa interpretação de bênção. No mundo teremos aflição. Teremos. Seremos perseguidos também? Seremos. Não será fácil e tem sido cada vez mais complicado realmente professar a fé cristã e viver a fé cristã tem sido. Como então relacionar dessa maneira tão direta fé e bênção? Não faça mais isso. Não existe essa relação direta. Se você assim fizer, você não vai conseguir manter a sua fé. A sua fé tem relação direta com a promessa. A promessa. E João nos falou qual é. 1 João 2,25, ele diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa. Isso quer dizer que você não tem promessas durante a sua vida terrena? Tem. Mas cuidado. Cuidado. De onde surgiu? De que boca saiu essa promessa? Foi qual profeta? De onde saiu a promessa sobre a sua vida de que você venceria uma situação? De que você seria curado? De que algo aconteceria? De que tal situação cessaria? De que qual boca saiu? E eu creio em profetas. Como eu disse, durante todo esse tempo, durante o tempo de internação da Aline, eu ouvi muita coisa que eu simplesmente entrava no ouvido e saía pelo outro. Mas uma coisa que me chateou mais foi quando alguém falou assim: Deus me mostrou a Aline saindo daquilo ali. Deus me mostrou ela se levantando. Deus vai curar a vida dela. Por que isso me chateou mais? Porque eu creio.
que Deus fala através de profetas. Porque eu creio na palavra dele. E aquilo me gerou uma esperança baseada numa falsa profecia. Não faça mais isso. Nem de falar o desejo do seu coração como se fosse da parte de Deus, que isso não é profecia. Desejar o bem não é profecia. Segura a tua língua antes de falar. E você, cheque, ao ouvir, creia, anote, confie, mas não gere a tua expectativa através da boca de ninguém, até Deus confirmar a palavra sendo dele ou não sendo dele. Mas a sua fé não pode estar alicerçada nisso. Tem que estar alicerçada na promessa. Não é nessas promessas que existem. Deus prometeu que vai te dar um filho, ele vai te dar um filho. Se foi ele que prometeu, vai te dar um filho. Deus prometeu que vai restaurar o seu casamento. Se ele prometeu, ele vai restaurar. Mas assim como Abraão tinha as promessas e elas se cumpriram, as promessas, ele não tinha os olhos nas promessas, ele tinha os olhos na promessa. E ele obedeceu a Deus para chegar na promessa. Nosso comportamento tem que ser o mesmo. Mesmo sabendo que Deus pode ter promessas e que ele vai cumprir todas elas, nós temos que ter os olhos voltados para a promessa, que é a vida eterna. Nosso foco tem que ser esse. Se você é muito abençoado, se você já recebeu bênçãos e continua sendo abençoado e abençoado e abençoado, entenda, não se trata de você. Se Deus está te abençoando dessa maneira, é porque Ele quer fazer alguma coisa através de você, através da sua vida. Quando eu passei no concurso, eu lembro que eu disse para minha esposa, eu disse para meus amigos, eu falei, olha, eu sei que eu não estou entrando naquele lugar simplesmente para ter uma estabilidade, um bom salário. Não é possível que Deus simplesmente queria me colocar lá para isso. Existe algum outro propósito para isso. Ao me abençoar, ao te abençoar, Deus quer te usar, Deus quer me usar para algum propósito maior. Não se trata de nós. Não se trata de nós da mesma maneira que não se tratava dos profetas, não se tratava dos apóstolos, não se tratava dos pais da igreja, não se tratava de ninguém daqueles que nós lemos aqui. Não se tratava deles. Não se trata de nós. Se trata do próximo que vai receber a promessa. Você já recebeu? Você já crê em Jesus Cristo? Você já alcançou, já recebeu a salvação em Cristo Jesus? Você já está com seus olhos voltados para a promessa? Agora Deus vai te abençoar. Para quê? Para você não, para que você alcance outro, para o próximo também receber a promessa. Se trata do reino de Deus, não se trata de nós. Se trata de nós. Enquanto a gente imaginar e pensar que se trata de nós, como manter a fé, não conseguiremos manter a fé. Porque quando as coisas não irem bem para nós, nós vamos falar assim, olha, mas se trata de mim. Eu sou abençoado, a bênção está sobre mim, se trata de mim. Então, se algo sai de trilho, se algo dá errado, a minha fé esmorece. Porque eu não compreendi ainda que não se trata de mim. Se trata de um plano maior, se trata do reino de Deus. Então a pergunta é como manter a fé mesmo em meio à tribulação? Como manter a fé mesmo quando a resposta das orações é sempre não, não, não? E se você tem recebido muito não, é porque provavelmente as suas orações estão muito distantes da vontade dele. Como lá em João diz assim, tudo que pedires receberão. Aqueles que permanecerem em Cristo, Cristo permanecerá neles. Ele está falando de um vínculo das pessoas com Cristo de uma maneira totalmente diferente, ao ponto de que as minhas orações já não são mais as minhas vontades. Eu passo a orar aquilo que Deus quer para mim, e aí então eu recebo. Porque se eu passo a orar apenas naquilo que satisfaz os meus desejos, aí está lá em Tiago. Orou e não recebeu. Por quê? Porque pediu mal. Pediu para satisfazer os desejos da sua carne. Seus próprios maus desejos. Quando a gente passa a viver e a orar e a buscar sempre a vontade dele com uma visão de fé muito maior do que receber bênçãos, então a gente tem uma fé alicerçada no local correto, na promessa de vida eterna. Na promessa que chegará, que se cumprirá sobre as nossas vidas. Então a gente precisa lembrar dessas três coisas que a gente falou essa noite. Essas três coisas da parte de Deus. A minha promessa é a vida eterna. Esta é a minha promessa. Isso que eu tenho sobre a sua vida.
que crê no meu Filho amado Jesus Cristo. Esta é a promessa. As outras coisas, eu vou cumprir cada uma delas também. Mas tudo conforme a minha vontade, o meu propósito, o meu plano, aquilo que eu entender que deve ser feito, deve ser exposto sobre a sua vida, e não sobre o seu desejo. Não porque você orou assim ou daquela maneira, não porque você se ajoelhou, você se levantou. Tudo isso trata de relacionamento comigo. Ou você não quer se relacionar comigo? Você quer apenas as minhas bênçãos? Vê o profundo que é. Sua relação com Deus é pela bênção ou pelo Deus? A sua busca por Ele é por Ele ser o teu Deus? É a gratidão porque Ele te deu vida eterna ou é porque você quer receber cada vez mais dEle? Esse conceito de fé, a fé está na promessa. E a minha promessa é a vida eterna. E a segunda coisa da parte de Deus é: a minha graça te basta. Se lembre sempre disso. As coisas não estão indo bem. Fui demitido. A minha graça te basta. Estou tendo um problema no meu casamento. A minha graça te basta. Meus filhos, a minha graça te basta. Estou passando por enfermidade. A minha graça te basta. Porque se você entende assim, você consegue também orar da mesma maneira que Jesus orou, que é a terceira coisa: a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Estou dizendo para você não orar pela cura, pelo teu filho, pelo teu marido, pelo teu esposo, pelo teu casamento, pelo teu emprego. Não estou dizendo isso. Orar a Deus com orações e súplicas. Não estou dizendo isso. Ele derramará sobre ti a paz que excede todo entendimento. Isso tudo está na palavra. Não estou falando sobre relacionamento com Deus. Não estou falando sobre entregar a Ele todas as suas aflições, suas angústias. Não estou falando sobre isso. Não estou falando jamais para você não orar. Não estou falando isso. Eu estou falando que ao orar você não perca na sua mente Jesus a te dizer: a minha graça te basta. Ore sim, chore aos meus pés, eu chorarei contigo. Eu vou derramar sobre a sua vida conforme a minha vontade. Pode clamar, pode suplicar. Eu vou te dar paz, mas não perca da sua mente, do seu pensamento, que a minha graça te basta. Não perca do entendimento que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Que você pode passar por problemas, por aflições, que pode ser que a minha resposta seja não, pode ser que doa em você, mas a minha vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. E a minha promessa, que é a vida eterna, será derramada sobre a sua vida. Se a sua fé se alicerçar nessas três coisas, você vai entender como que é manter a fé, mesmo quando as coisas não vão bem. Mesmo quando você não compreende como pode você passar por tantos problemas, por tantas aflições. Como se alegrar, como glorificar a Deus, tendo uma fé assim. Tendo uma fé alicerçada não nas bênçãos que você quer receber. Não se trata de receber bênçãos. Não se trata de nós. Se trata de Jesus Cristo, do plano de salvação. Se trata de vida eterna. Se trata daquilo que é eterno. Não das bênçãos que a gente quer receber. Quer receber alguma coisa? Você já recebeu. Você recebeu a graça de Deus. Nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Nós recebemos a vida eterna através da graça de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando for orar, lembre-se e que fique martelando na sua cabeça: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí nós vamos aprender a orar verdadeiramente. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem revelado, Senhor, da Tua parte. O Senhor tem, Senhor, revelado o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso coração enganoso. Tem misericórdia, Senhor, que muitas das vezes a nossa carne, Senhor, ainda triunfa sobre o nosso espírito. Tem misericórdia, Senhor, porque negligenciamos, ó Pai, alimentar esse espírito, Senhor. E nos enchendo pouco do Teu Espírito Santo. E muitas das vezes fortalecendo a nossa carne. E querendo, ó Pai, ser o centro das atenções, ó Pai, do mundo espiritual.
Muitas das vezes, Senhor, querendo mensurar, ó Pai, a fé que o Senhor mesmo nos deu, através de um poder que nós não temos, de convencimento da Tua parte, Senhor. Que a nossa fé possa ser alicerçada na verdade, Senhor. Que a nossa fé possa ser alicerçada, Senhor, realmente em crer. Que a Tua promessa, Senhor, é uma promessa naquilo que é eterno. Tua promessa é vida eterna. Que a Tua graça nos basta e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe, ó Pai, nessa semana, cumprindo sobre nós todo o Teu querer, toda a Tua vontade, Senhor. Cumprindo sobre nós, Senhor, cada uma das Tuas palavras, Senhor. Derrama paz, Senhor. Derrama paz sobre cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, realmente viver uma fé genuína na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.